Boa noite. Pessoal, que bom estar aqui hoje com vocês. Que bom que a gente conseguiu se organizar para estarmos aqui hoje reunidos. Vamos pedir aqui a permissão dos irmãos de luz para a gente começar a nossa oração, o nosso estudo de hoje. Não se impressione. Gotas de Esperança, Lorival Lopes, mensagem 136. Não se impressione com as opiniões alheias. Há quem descreia da sua capacidade de lutar, faz mau juízo da sua honestidade, desacredita da sua nobreza de espírito e outras coisas mais. Eles estão errados. Deus pensa diferente sobre você. Não se deixe impressionar. Você é capaz, tem honradez, possui grandeza de alma. O mais importante é o que você mesmo pensa a seu respeito. Creia em você. Acredite-se um legítimo filho de Deus. Não se deixe levar por opiniões negativas. Manter incólume confiança em si mesmo é construir uma fortaleza contra o desânimo. Que mensagem bonita, né? Quantas vezes a gente acaba ouvindo julgamento alheio e a gente confia mais no julgamento alheio do que no nosso próprio julgamento, né? Às vezes a gente tem certeza que é honrado aqui, como falou, é merecedor de coisas boas, mas a gente se deixa abater por um julgamento alheio, uma percepção negativa sobre nós. E o autoconhecimento ele nos leva a isso, né? Ele nos liberta, ele faz com que a gente entenda o que a gente tem de bom e o que a gente precisa melhorar. E essa casa, ela proporciona isso, né? Que a gente continue buscando o autoconhecimento, o desenvolvimento, o estudo, e que Deus, né, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa tão acolhedora, com esses irmãos que estão aqui para nos amparar, para nos auxiliar, para nos reorganizar. Que a gente se permita deixar influenciar, que a gente se permita ser acolhidos pelo amor divino, pelo amor de Jesus. Que a gente possa deixar aqui e trazer para essa casa as nossas melhores energias e que a gente possa sair daqui revigorados, levando luz, espalhando amor por todo lugar que a gente passar. Que assim seja, graças a Deus. Nossa palestra, então, de hoje, amor materno e filial. Vou chamar, então, a Lilian Bastos. Obrigada, Lilian, pela sua presença hoje. Graças a Deus, boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido. E a função do Consolador qual é? Consolar. Para consolar, quem é que a gente consola? Quem está precisando, quem está como? Está triste, desanimado, o que mais? Aflito. Somos nós? Individualmente, como coletividade, como humanidade, né? E Jesus sabia o quão necessário seria esse consolo. Tem dias que a gente está mais animado, mais, né, revigorado. Tem dia que a gente está mais caidinho, né, que a gente precisa de mais consolo. Que bom que a doutrina espírita é esse Consolador Prometido. Hoje é estudo do livro dos Espíritos. E são apenas 3 perguntas. São as perguntas 890, 891 e 892. Parece tão pouquinho, né? Realmente, 3 perguntas. Perto de 1019? Mas, gente, fala de um tema universal, que é esse tema aí, olha. Amor materno e amor filial. Vamos começar, só para a nossa sensibilidade,
para atiçar a nossa sensibilidade com 2 pequenos vídeos do YouTube que eu trouxe. Cada um tem 1 minuto e um pouquinho. Vamos ver juntos? Uma cena bem simples do nosso cotidiano, né? Olha que interessante, gente. Ela estava ali com os pintinhos, o cachorro chegou perto, não muito, foi para lá, foi para cá. Teve uma hora... O cachorrinho tá aqui. O que ela fez em determinada hora? Ela cansou, né? Daquele cachorro tá ali, cercando os filhotes. Que negócio é esse? E partiu para cima do cachorro e o cachorro, ó. Olha o reino animal, né? Falando aí a seu jeito do amor materno. Como proteção, é instintivo no reino animal. Não é? A mãe proteger a cria, proteger os filhotes, zelar pela sua segurança. E foi o que aconteceu de forma muito simples com uma galinha e seus pintinhos. Nem sei se o cachorro era realmente ameaça, né? Mas ela viu assim. Porque ele só não chegou e passou. Ele chegou, foi, voltou. Epa, que negócio é esse? E aí ela deu uma decisão lá no cachorro. O próximo. Agora vamos ver do outro lado da moeda. Vamos ver mais ou menos como é que os filhos... Nossos filhos, as crianças, veem aqueles que cuidam deles, pais, protetores, aqueles que têm por missão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, a missão de proteger, cuidar, zelar pelos filhos. Que é uma metáfora, né? Mas deu para a gente entender. Quem se identificou aí? Obrigada, Ricardo. A mãe ursa atravessando com o filho e quando o carro para muito em cima, muita gente olha de muita cara feia aí para quem parou em cima. Eu acho que eu já olhei de umas caras feias, hein? Eu já fui mãe ursa aí, mas vamos nos identificar de várias formas, né? O filho, a gente ajeitando o filho, para mãe, para, é mico, não é isso? E assim por diante. Bom, meus irmãos, vamos começar então conversando sobre a própria questão do Livro dos Espíritos. Eu nem trouxe projeção para a gente. Vamos conversar. Vamos trocar umas ideias. Pergunta 890 do Livro dos Espíritos. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Será uma virtude o amor materno ou é um sentimento instintivo comum a nós no reino nominal, quanto, como nós vimos na nossa mãe galinha ali, no reino animal? O que vocês acham? Virtude ou instinto? Instinto? Virtude?
Uma e outra coisa é a resposta dos espíritos. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais e cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, gente, é instinto, sim, mas não apenas. Quem é mãe, quem é pai, quando a gente está falando de amor maternal, é lógico que estamos incluindo aqui o amor paternal também, né? Tem uma ligação muito grande da mãe que gera o filho. Isso aí, gente, é inegável. Mas vamos incluir aqui o amor paternal. Vamos lembrar quando que foi escrito o Livro dos Espíritos? Quanto? 1800? Isso aí. 1857. Como era a sociedade naquela época? Os costumes. Hoje, os costumes são diferentes. Não estou dizendo que estão desatualizados. Eu estou dizendo que estão ampliados agora, né? Vemos muitos pais cuidando dos filhos, enquanto as mães trabalham por um tempo, trocando até de espaço, né, de lugar aqui durante certo tempo, dividindo as tarefas domésticas. Isso existia em 1858, gente? Claramente não, né? Então, vamos ampliando os conceitos. No animal, quando o animal está pronto, ele vai para a vida, né? A própria mãe animal ali, ela empurra o filho, e é necessário que ele vá realizar, né, dentro do seu instinto, dar continuidade ali à espécie, daqui a pouco também ter filhotes e assim por diante. Mas no homem há algo diferente. A gente bota para fora os nossos filhos quando eles estão grandes e nunca mais quer saber? Ai, claro que não, né? Claro que não. E esse amor continua, como muito bem os espíritos colocaram, depois até da morte. Outro dia eu estava conversando com uma trabalhadora do centro que a gente frequenta na Tijuca, a gente estava falando de filhos, aí ela falou assim, eu falei, não, eu tenho 2. Ela, eu também tenho 2. Um está aqui e o outro está no mundo espiritual. Eu achei interessante a colocação, porque geralmente ela fala assim, eu tenho um, outro já morreu. O outro desencarnou, já desencarnou. Ela não falou isso. Ela falou, eu tenho 2. Um está comigo aqui, ou mora comigo ainda, uma coisa assim, e o outro já está no mundo espiritual. É essa a sensação. É esse, mais do que uma sensação, é esse sentimento. Né? Não importa que esteja aqui, que já tenha partido, né? Os laços se estendem. E como se estendem? E no mundo espiritual, nós ansiamos por reencontrar os nossos entes queridos, não só filhos. Quem não anseia encontrar o pai, a mãe que já partiu? E ainda mais o filho se já partiu. E é claro que a gente sabe também, estudando a doutrina espírita, que não é só depois que a gente desencarna que reencontra. Durante a noite, os laços, né, corporais, ali, enquanto a gente está dormindo, o nosso corpo físico está se regenerando, mas nós, como espíritos imortais, estamos aí indo em vários locais e reencontrando os nossos entes queridos. Muito bem. Nessa pergunta 890, Kardec faz referência a 2 perguntas que já foram trabalhadas anteriormente. Eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer assim, eu vou lembrar. A gente tem hábito de fazer assim, mas é assim. E eu trouxe um pouquinho da pergunta 385, que eu entendi que cabe aqui na nossa reflexão. Não vou nem ler a pergunta, só as considerações. De onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não? Pois bem, vou explicá-lo. Isso acontece, né? Não é nosso filho, às vezes a gente nunca viu. Mas que bonitinho, como é interessante, como é vivo, como é... Enfim,
A gente já está nutrindo ali um afeto, de repente, por um desconhecido que cruzou a nossa frente, ainda mais com relação àquele ou aquela, né, aquelas crianças que convivem ali de perto com a gente. Gente, como rapidamente se desenvolvem sentimentos. Então ele pergunta, né, de onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência que a criança apresenta, né, não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Todos nós somos espíritos adultos. A condição de infância, de juventude, mesmo numa vida aqui na Terra, passa muito rápido. É uma porcentagem pequena. Na maior parte das nossas vidas, nós somos o quê? Adultos. Estar criança ou estar adolescente é uma condição transitória. Mas é necessário que seja assim. Não é por acaso que, quando vamos ter um filho, gerar um filho, ele se apresenta com o quê? Com aquela característica de meiguice, de inocência. É importante para desenvolver em nós o quê? Essa necessidade, esse instinto, né? Esse amor protetivo, protetor, né? Que cuida, que zela. O bebê humano, a criança humana, ela não sobrevive sem atenção. O animalzinho, às vezes, até sobrevive. O bebê humano, se deixado abandonado, sobrevive? Não, é totalmente dependente do adulto para sobreviver. É diferente, gente. O reino nominal tem características que estão ainda presentes no reino animal, sim, mas muito mais. Sim. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, como a gente falou, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, não mais precisem de proteção, e à medida que vai crescendo, nós sabemos que os processos da reencarnação vão se finalizando em torno de 7 anos, e aí vão se consolidando mais adiante na adolescência. E a criança que era de um jeito parece ser tão diferente, né? Ficou tão diferente, se modificou. Realmente, ele começa a se mostrar tal qual era, com a bagagem que trouxe do passado, acrescida, claro, de tudo que ele aprendeu durante a infância também, que fortaleceu o que ele já tinha de bom, e a educação também pode ajudar a diminuir, a transformar aqueles defeitos que todos nós trazemos. O nosso filho, embora lindo, maravilhoso, fantástico, extraordinário, é um espírito puro? Não é, né, gente? Aqui na Terra não tem espíritos puros reencarnando. Estamos num mundo de provas e expiações. E com um passinho, né, com um pezinho no mundo de regeneração. Nós temos defeitos? Muitos. Nossos filhos têm defeitos? Muitos também. Se manifestam logo assim que nascem. Oi, mamãe. Oi, papai. Cheguei. Eu sou assim, eu sou assado. Não. As crianças vêm com o manual de instruções? Cada filho, quando nasce, traz um manual. Gente, eu gosto de ler manual. Meu marido detesta. Ele gosta de descobrir. Eu já gosto de ler manual. Antes de abrir, antes de começar a instalar. Mas a criança vem com o manual? Não. O que serve para um filho, a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa para o outro? Pode fazer, mas a chance de dar ruim é muito grande. Por quê? As necessidades são diferentes.
Os espíritos são diferentes. Tem pessoas que falam, eu não sei o que deu errado com o meu segundo filho, o meu terceiro filho. Eu criei igualzinho ao que eu criei os anteriores. Na colocação já está a resposta. Criou exatamente igual. Provavelmente faltou algumas coisas que deveria ter dado mais atenção e teve em excesso que não precisava. Então, cada filho, a gente vai descobrindo o manual de cada filho como? Como que a gente descobre? Criando e vivendo com eles. Estando aberto, sabendo que a gente não sabe tudo, que a gente vai aprendendo. Nós vamos nos desenvolvendo enquanto mães e pais, enquanto os nossos filhos vão acontecendo, enquanto essa maternidade vai acontecendo. É lógico que a gente pode ter rede de apoio. O pai e a mãe falam assim, olha, eu fiz desse jeito e deu certo, mas a gente vai experimentar do nosso jeito. E o nosso filho é uma pessoa única, porque nós somos espíritos únicos. Deus não fez na mesma forma outro igualzinho, não. Fez-nos, o princípio inteligente atravessa, só lembrando, todos os reinos da natureza, mas no reino nominal ele ganha o quê? Individualidade. Então, dizer que nós fomos galinha não é correto. Dizer que algo que eu tenho um dia esteve nos reinos da natureza, está correto. Dizer que eu fui barata, eu não fui não, gente. Mas posso ter atravessado, é bem provável, que antes de eu ser individualizada e ter a consciência do eu, como espírito imortal que eu sou, estive em todos os reinos da natureza, faz parte desse processo. A infância tem outra utilidade, está dizendo lá na pergunta 385. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos e acessíveis aos conselhos, aos exemplos que recebem durante a infância. E da experiência dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Nossos pais são responsáveis por nós somos responsáveis pelos nossos filhos, aí daí por diante. Por quê? Somos filhos de Deus, temporariamente sob os cuidados de outros filhos de Deus. Não é? E não tem curso para pai, não tem curso para mãe. É lógico que o acesso à informação hoje é fantástico. Nunca teve tanto, A gente querendo, pode se informar, pode estudar, pode conhecer e deve. Mas, como somos seres únicos, é importante que a gente queira ser o melhor que podemos. E mesmo assim a gente vai errar? Existem pais infalíveis? Claro que não. Nós vamos errar, vamos acertar, e faz parte. Nossos pais acertarem tudo conosco? Não, porque eles também são falíveis, ou foram aqueles que já desencarnaram, já estão no mundo maior, no mundo espiritual. E assim por diante. Tudo isso faz parte. E Deus, quando concede a cada um filho, quando nos concedeu aos nossos pais também, confiaram na capacidade que eles tinham, a despeito dos defeitos e limitações, que poderiam nos guiar para o bem. Cuidar, proteger e nos guiar para o bem. Se fizeram isso, se deixaram de fazer, vão prestar conta com Deus. Podemos falar de nós, devemos falar de nós. Do outro, cada um com o que pôde fazer, com o que deu conta de fazer, enfim. Pergunta 891, são só 3 perguntinhas. Estando em a natureza, então, o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? Isso acontece? Pode acontecer de uma mãe, vou até estender aqui, com a licença, vou estender para um pai que não sinta afeto pelo filho, que não sinta essa ternura. Às vezes sente por um dos filhos, alguns filhos, mas tem um que
não sei, né? Sei lá. Meio esquisito, meio diferente. Isso acontece? Isso acontece? É só fantasia? Não, isso acontece. Podemos ter até sentido isso durante a nossa criação. Ah, tem pessoas que falam assim, meu pai e minha mãe preferiam meu irmão, minha irmã. Ou ao contrário, davam mais atenção para mim, eu percebia do que cuidavam ou sentiam afeto, ou demonstravam afeto pelo meu irmão, pela minha irmã. Né? Esse estudo é mais para a gente repensar, rever a nossa história lá no passado e o que nós vivemos hoje. Ou sabemos e percebemos com as pessoas que nos cercam sobre essa questão. Então, acontece. Acontece. E por que acontece? É antinatural? Não, gente, é possível e tem uma explicação muito lógica. Às vezes, dizem os espíritos, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu dele mesmo ter sido um mau pai, displicente, ou indiferente, ou violento, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, né? Em si mesmo tem os seus defeitos, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que ele sucumba na prova que buscou. Nessa violação das leis da natureza, não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. As famílias são constituídas por acaso? É uma loteria? Deus coloca os nomes todos dentro de um potinho, sacode, quem é pai, quem é mãe e quem é filho aqui. Gente, não é assim. Deus não joga dados e não brinca com a vida. Nós entendemos hoje com a doutrina espírita que tudo é um encadeamento lógico e justo. Nada é planejado para o nosso mal. Nada. As encarnações são planejadas para o quê? O nosso progresso, a nossa evolução, nosso aprendizado. E para, em verdade, por que nós estamos aqui? Qual é a forma, o aprendizado mais básico que podemos fazer numa encarnação? Aprender a amar mais profunda e mais amplamente. Todo o resto da nossa vida se encaixa nisso. Desenvolvermos a nossa capacidade de amar mais amplamente e mais profundamente. As pessoas costumam ter pets? Até o pessoal fala, eu não tenho filhos, mas eu sou mãe de quê? Mãe de pet, mãe de gato, mãe de cachorro. Tem gente que é mãe de planta. Eu não tenho filho, nem tenho pet, mas eu sou mãe de planta. As pessoas não falam isso? É um jeito de falar. Temos formas de amar muito diversificadas. O amor que a gente tem pela planta é diferente do amor que a gente tem pelo animal, que é diferente do amor que a gente tem pelos filhos. Mas o amor que um pai tem pelo filho é diferente do que tem pelo irmão, e assim por diante. O amor que a gente tem pelos nossos filhos é diferente do amor que a gente teve pelos nossos pais, ou tem pelos nossos pais. São diferentes formas de amar. O amor que se tem por um amigo é amor também. E assim por diante. Nós experimentamos diferentes formas de amar. E isso vai ampliando a nossa capacidade, é como um músculo. As virtudes são como músculos do corpo. A gente está com o músculo, não vou nem abrir o músculo do tchauzinho fraquinho. O que acontece? O que eu tenho que fazer para melhorar essa situação? Exercício para o músculo da perna. Se eu quero melhorar aquele, eu vou exercitar aquele músculo. As virtudes são a mesma coisa. Se eu acho que eu sou muito egoísta, muito eu mesmo, tenho que melhorar a minha capacidade de amar. Como eu faço isso? Amando. Experimentando diferentes formas de amar. E assim em todas as virtudes. Paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão, a renúncia. E no exercício do amor materno e filial, gente, tem muita virtude que nós somos convidados a desenvolver. A gente pode não desenvolver? Pode. Mas a gente pode aproveitar
para desenvolver. A oportunidade é aquela. E quanto mais nós damos, mais a gente tem. É impressionante. Quanto mais damos nas virtudes, mais, pela própria lei de causa e efeito, damos. E a vida retorna. Não é isso? Não tem a música de Francisco de Assis, que diz que, né, a poesia, que é dando que se recebe. E é a própria lei de causa e efeito. É dando que se recebe. É amando que somos amados. É perdoando que somos perdoados. E todas as virtudes se encaixam aqui. É possível que os pais e mães não nutram esse afeto por todos os filhos? Pode acontecer. Quem são esses? São os inimigos do passado. São aquelas pessoas que nos prejudicaram e que nós prejudicamos também. Que retornam para aprender a quê? A transformar o que hoje é ódio, indiferença, rancor, mágoa em amor. E nada melhor do que renascendo como pais e filhos. Nada, não tem fórmula melhor do que essa. Pode ser até a maternidade natural, orgânica, como os filhos adotados. Não tem diferença. Né? Desde que se constituam ali em família e vão tendo a oportunidade no convívio, no dia a dia, de desenvolver a capacidade de amar. Pergunta, deixa eu ver se... Sim, 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, né? Falamos dos pais, de não nutrirem pelos filhos o mesmo afeto por todos os filhos, ou tem algum filho que você sente que, por mais que você queira proximidade, você sente uma certa aversão, e ao contrário. E quando os filhos causam desgostos aos pais? Não tem estes a desculpa, os pais, né, não tem a desculpa para o fato de não lhes dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Ah, meu filho é muito teimoso. Ah, deixa ele. Vou cuidar do outro filho, que é mais cordato. Só abandona porque ele não se comporta como a gente gostaria? É esse que precisa de mais atenção, disciplina, calma, serenidade, pulso firme, amoroso, né? Energia com amor. E não ao contrário, não pode ser desculpa. Se o filho tem dificuldades, se o filho tem limitações, até na demonstração de afeto, é nesse que a gente tem que mais ainda se determinar a investir. Porque ele está na sua família por acaso? Não está. Ou um ou outro errou muito. E Deus, na sua imensa bondade e justiça, convidou a viverem juntos para desenvolverem os laços de amor e de afeto. Refazer esses laços. Pode-se considerar como missão a paternidade, gente? Nessa pergunta 892, Kardec se refere a duas outras perguntas mais anteriores, que é a 582 e a 583. Então, uma delas fala, pode-se considerar como missão a paternidade? Quando a gente fala em missão, a gente pensa uma coisa grandiosa, né? Grande missão. Mas a maternidade e a paternidade é uma missão, proporcional às nossas condições, mas é uma tarefa, é uma missão. E a gente aceitou ter. Como os filhos não são sorteados, nem vêm por acaso, nós aceitamos essa missão e essa tarefa. Naturalmente, arcaremos com as consequências, boas ou más, não do que os nossos filhos irão fazer, mas do que nós fomos capazes de fazer. Nós nos determinamos a fazer. A gente erra, pede desculpas e refaz. Como filhos e como pais também. Não é vexame nenhum não saber tudo, gente. É realidade. E quando o nosso filho percebe que a gente não sabe tudo, porque para eles, aquela é a visão do filminho, né? Nós somos superpoderosos. Depois eles vão vendo que nós também erramos. E aí eles percebem que eles também podem errar.
Então, a nossa fragilidade, ou eles entenderem que nós temos limitações, ajuda a eles a entenderem que eles também têm. E que nós nos esforçamos para modificar, e isso os inspira a também se esforçarem para serem melhores. E a última pergunta, né, que o Kardec faz referência, que é a 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram? O que vocês acham? Aí o pai e a mãe fizeram tudo que estava ao alcance deles, a despeito das limitações, e o filho optou por caminhos, às vezes, né, à margem da lei, se transviou, seja enveredou pelo caminho das drogas, da violência. Os pais são responsáveis? Nós pais nos sentimos, né? Mas isso é limitado. Por quê? Porque os filhos, assim como nós, também têm seus livre-arbítrio e podem fazer as suas decisões. É lógico que o pai e a mãe conscientes sempre pensam: o que será que eu errei? Onde eu errei? E se perceber que teve as suas limitações também, procurar se corrigir. E se não puder estar próximo ao filho fisicamente, pode estar sempre em suas preces, o seu filho, né, no desejo constante de envolvê-lo em vibrações bondosas. E se o filho retornar de uma ou de outra forma, que a gente possa acolher, né, com carinho e com amor, o filho pródigo, como na parábola de Jesus, que retorna a casa. Bom, meus irmãos, falar sobre maternidade, sobre paternidade, sobre família é alguma coisa muito extensa, porque nos toca profundamente a todos nós. Estamos envolvidos de uma e de muitas formas. Não tem jeito. E isso é bom, porque repensarmos sempre a nossa posição, à medida que o tempo passa, passamos de pais para avós, né? Avós e avós. E faz parte do trâmite da vida. Algumas reflexões do que nós erramos, do que podemos melhorar, vão nos ajudar numa próxima encarnação a estarmos melhores ainda. As reflexões que fizemos, não é se martirizar na culpa, não é isso, porque isso não constrói, isso só imobiliza. Mas a gente entender onde poderíamos ter feito diferente e tomarmos a decisão resoluta de querermos melhorar. E isso vai somando. Quando retornarmos, é um ponto a mais que nós, né, já avançamos na senda do progresso. É lógico que decisão é uma coisa, e quando no exercício é que a gente vai ser posto à prova, se nós realmente já nos transformamos naquela questão que nós identificamos que poderíamos melhorar. A criança é uma página em branco? Alguns dizem assim: mas a criança é uma página em branco. É uma página em branco? Então a criança não é uma página em branco. Vou dizer que é, mas vou dizer que não é também. É uma página em branco no sentido de que o esquecimento do passado, quando nós reencarnamos, nos torna maleáveis e mais suscetíveis às influências da educação que recebemos nessa nova encarnação. Nesse sentido, sim. No entanto, temos uma bagagem espiritual que não se manifesta totalmente quando nós nascemos. Ela vai se manifestando à medida que vamos desenvolvendo o nosso organismo físico. Mesmo gêmeos, que é interessante. A casquinha de fora pode ser igualzinha àqueles gêmeos univitelinos, que são iguaizinhos. Eles têm personalidade absolutamente igual? Não tem. Por quê? São dois espíritos distintos, com bagagens distintas. Não nasceram ali naquela família, nem com a mesma aparência um do outro por acaso. Tem seus motivos. Mas, à medida que for se desenvolvendo, vai se mostrando tal qual são. Nós nos mostramos tal qual nós éramos.
Então, nesse sentido, a criança não é uma página em branco. Temos que sempre olhar para a vida, para tudo, para o amor materno e filial, para nossos pais, para a nossa história, para nossos filhos, netos, com esse olhar amplo de espíritos imortais. Não estamos aqui pela primeira vez. Nada do que nos acontece é por acaso. Acaso não existe. É tudo fruto das nossas escolhas, do presente, do passado ontem, do passado semana passada, mês passado, no passado de outras vidas, que embora nós não nos lembremos totalmente, pelo menos não a maioria, nós guardamos vaga intuição. E os nossos anjos guardiões, ou mentores espirituais, estão aqui nos acompanhando durante essa existência para quê? Para nos lembrar dos nossos propósitos para essa encarnação. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente vai assim no embalo, não prepara nada, não pensa nos lugares que a gente quer conhecer, as pessoas que a gente quer encontrar? Normalmente é assim? A gente não sabe nem para onde vai, bota roupa de calor, roupa de frio? Não é assim, né? A gente se prepara, vê para onde vai, que tipo de cultura, como é o clima naquele local, e a gente se prepara. A gente pesquisa antes, agora com a internet, né? A gente pesquisa tudo. Antigamente a gente via nos livros, alguém contava. Anota aí, é interessante você conhecer o lugar tal. A gente anotava, levava nosso livrinho de viagem. Agora é tudo online, na palma da nossa mão, no nosso smartphone. A gente pesquisa, é um lugar interessante, quero visitar, quero fazer isso, quero fazer um curso, vou aproveitar que eu estou lá, vou fazer um curso, vou visitar tal lugar. Se isso a gente faz com uma viagem de lazer, geralmente, imagina como é a nossa preparação antes de reencarnar. A gente vê os principais pontos que a gente quer trabalhar, que a gente quer melhorar, para alavancar a nossa evolução. E a gente se programa, gente. A gente faz isso sozinho? Claro que não. Os amigos espirituais, mais experientes, nos ajudam a fazer isso. Ah, mas eu vou esquecer quando eu reencarnar, faço o quê? Não posso levar escondida essa listinha no perispírito? Não pode. Não pode, mas a gente guarda a vaga intuição. O nosso amigo espiritual fica nos soprando. A gente tem sonhos durante a noite, porque a gente emancipa o espírito. Aí vai lá, ele relembra, olha, lembra que você planejou isso, olha, esteja atento, já vai acontecer aquilo que foi planejado, esteja atento, tenha calma, vem aí uma provação, vem aí uma expiação, mantenha a confiança em Deus, você tem condições de passar por essa situação. E assim nós vamos caminhando. E quando retornamos, o que a gente faz? Que nem quando a gente faz de uma viagem, quando a gente chega em casa, puxa, eu queria tanto ir a tal lugar, nem lembrei, não fui, não visitei, não fiz o curso. Quando a gente chega no mundo espiritual, tem essa parte também. Vamos fazer a avaliação de como foi a sua encarnação? A última encarnação? Bora? Então, você planejou isso? Como foi? Você planejou aquilo? Como foi aquela experiência? O que você aprendeu com aquilo? Olha, aquilo você combinou de fazer, mas chegou na hora, você não fez não. Você adiou. Então vamos agora nos preparar para a próxima. E assim vai, gente. Eu acho que quando a gente chega no mundo espiritual e faz esse levantamento, talvez nós não nos envergonhemos de nós mesmos. Quando a gente deixou de fazer aquilo que a gente podia ter feito, até às vezes com relativa facilidade, mas faltou interesse, faltou vontade. Leon Denis que fala da vontade. Temos 5 minutos, confere? Leon Denis fala da vontade. Tem gente que fala assim, quando você for no centro, bota meu nome lá, você tem força. Pode ser esse. Espírito fraco, gente. Como assim? Não. A gente pode e a gente deve. Né? Essa força a gente desenvolve pelo uso da vontade. Minha vontade é fraca. É porque não exercita. A nossa vontade, nós sentimos fraqueza em alguns pontos por falta de exercício. Se a gente sente que a nossa dificuldade é aquela, bota foco. Né? O pessoal hoje, né, de marketing fala, no que você coloca foco, você amplia. É como se você jogasse uma luz.
Mas aí a gente passa distraído, vendo videozinho de cachorrinho e gatinho bonitinho, galinha que corre atrás do pintinho. Pode até ver de vez em quando, para distrair, mas não pode ficar distraído só com isso. Por isso a necessidade do estudo, da reflexão, a vontade de o momento que a gente fica conosco mesmo, sem outras distrações. Fica quieto, refletindo, pensando. As pessoas não querem, acham que não estão fazendo nada, né? Tem que estar fazendo alguma coisa, mas esses momentos são momentos importantes e necessários. Então, como um dos bens mais preciosos que nós temos hoje, sabe o que é? Tempo. Tudo disputa o nosso tempo. E nós continuamos tendo as mesmas 24 horas. Você tem, eu tenho, todo mundo tem a mesma coisa. Zera meia-noite e começa de novo no outro dia. Como vou usar minhas horas? Como estou usando as minhas horas? Estou usando as minhas horas de forma inteligente, útil para mim, ou estou deixando só Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tá bom. Quando chegar no mundo espiritual, vai ter que dar conta do vida leva eu. Ah, mas aí eu tenho o pessoal que empurra para a próxima encarnação. Ah, isso aí eu não quero fazer não. Vou deixar para a próxima. Pode? Pode. Vai ser com as mesmas condições de hoje? Essas são as melhores condições. Não quer? Empurrou com a barriga? Pode fazer? Pode. Mas quando voltar, e aquela situação vai ter os juros do tempo, vai ter os juros do desperdício. Quando a gente deixa de pagar uma conta, o que acontece? Conta aí. A conta continua existindo? Vem com juros, né? Se for no cartão de crédito, então... Pois é, a mesma coisa perante a vida. Tudo foi planejado, com dezenas de anos, às vezes centenas de anos, para aquela condição acontecer. Centenas. Para aquele grupo estar reunido naquelas condições, espera todo mundo, encarnou, desencarnou, reúne aqui, reúne lá, segura aqui, segura lá. Conseguimos reunir aquela meia dúzia lá do circo romano, sabe? Consegui, ó, estão juntos de novo agora. Ah, não quero, vou empurrar para a próxima. Pode? Pode, tem livre-arbítrio. Agora não vai ser nas mesmas condições. Vai ser em condições piores dos que a gente tinha hoje e resolver o que não queria. Pode resolver o que não quer? Pode. Mas tem juros do tempo aí. E a gente vai ter que pagar. Continua a conta. Continua lá devendo. A quem? A nossa própria consciência, porque as leis divinas estão gravadas na nossa própria consciência. E tem os juros do tempo. Não quis pagar agora. Posso pagar depois? Pode, mas tem os juros. Não será nas mesmas condições. Meus irmãos, nossas reflexões tinham outras coisas, mas enfim, o nosso tempo é o nosso tempo. 1 minuto. Então eu vou contar a historinha que está no livro Ideias e Ilustrações, bem antigo do Chico. Muitos já conhecem a história, mas eu acho que vale a pena. É o capítulo 5 do Amor, a arma infalível. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio, colocou-o numa carta rude e malcriada e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressavam, acolheu-o desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber nem porquê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo e que tinha abrigado no coração. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar o motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo invisível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, naquela época as esposas engraxavam os sapatos dos maridos, né? Agora não. Um sapato imperfeitamente engraxado,
proferiu dezenas de palavras feias. Sentiu-se aliviado. E a mulher passou a asilar no peito a odienta vibração em forma de cólera inexplicável. Repetidamente transformada pelo raio que a ferira e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada, que se incumbia do serviço de calçados e desabafou, com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era uma pobre menina quem detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance das suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro, que seria compelida a aceitar, acercou-lhe de velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na rua. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Você vê para aquele negócio do telefone sem fio, não é? Só que essa vibração aí é negativa, doentia. Crivou-lhe de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição. A refeição da noite. Chegou e descarregou sobre ela toda a raiva de que era portador. Estou farto. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem, disse para a mãe. Não suporto mais esta minha vida infeliz. Saia da minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou, como fora louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: vem cá, meu filho, você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que você tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremos-nos de Jesus, tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho e amor materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve entre eles manifestações de carinho e de amor, jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera. Afinal, ali, dentro de um lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Que fique para nossas reflexões o quanto a gente pode construir e o quanto a gente pode colaborar para o mundo que a gente quer transformar e coisas negativas que a gente vê à nossa volta. O amor, realmente, nosso tempo já foi, passei 5 minutos, peço perdão por isso, mas o amor maternal, o amor filial, o amor de forma ampla, né? Como Jesus falou, o amor cobre a multidão de pecados. Que Deus nos ampare e nos abençoe, meus queridos irmãos, hoje e sempre. Bem, meus amigos, gratidão a Deus de estarmos aqui nesse ambiente fraternal, com a presença dos bons amigos espirituais, dos nossos queridos mentores, para realizarmos essa união fraterna de energia, para transmitirmos isso um pouquinho para o nosso planeta. Essa casa é um ponto de luz muito especial, que faz a diferença, com certeza, nas nossas vidas e na nossa comunidade, aonde essa energia pudesse espalhar. Então, vamos
usar essa nossa capacidade de pensar, dirigir o nosso sentimento através da oração, para abraçar aqueles que nós amamos. Primeiramente, abraçarmos aqueles que cumpriram a sua missão na terra e hoje estão vivos em algum lugar, em alguma casa do nosso Pai. Estão vivos, mantendo a sua individualidade e seguindo a sua caminhada para Deus, para o bem, para o amor. Então podemos lembrar de tantas pessoas, né, que foram responsáveis por muita coisa boa na nossa vida. Aquele avô, aquela avó, aquele irmão, aquele amigo, aquele filho, aquela mãe, aquele pai. Nós temos uma família espiritual imensa. E nós vamos dirigir esse amor. Se falou provavelmente sobre muito amor hoje nessa casa. Então esse amor, que com certeza nós já temos desenvolvido em nossos corações, nesse momento nós vamos mandar para aquela pessoa que nós amamos muito, que está no plano espiritual viva, recebendo a nossa emoção, recebendo o nosso carinho. Não existe distância. Estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. E aí essa ponte acontece de uma forma muito rápida, automática, especialmente quando nós colocamos amor nessa oração. Então queremos envolver o nosso irmão Dick Peter com muito amor, para que ele no plano espiritual se recupere, fique bem, feliz. E também para Geraldo Severino Ribeiro, tem 1 ano que desencarnou, que esse irmão receba esse carinho, essa emoção, essa força dos amigos espirituais. E também um irmão muito querido, né? Muitos anos que já desencarnou, que frequentou a casa, né? José Taboada Carvalho. Ele era o marido da nossa irmã Odete, que foi médium da casa. É um irmão querido, José Taboada, que ele receba o carinho, né? E que ele fique bem no plano espiritual. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, e aonde está o endereço vibratório muito forte? É na nossa mente, no nosso coração. Esse é o endereço vibratório. Então queremos pedir por todos esses irmãos, por todos os irmãos desencarnados que estão aqui nessa casa, e tantos que estão no plano espiritual precisando desse abraço, desse carinho, desse amor. Então nós pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita bondade, misericórdia, Jesus, Maria, chegue junto dessa pessoa amada e dê um abraço por nós. Que eles sintam nesse momento essa lembrança, esse carinho, e que isso sirva de alegria no coração deles, para que eles continuem a sua caminhada no plano espiritual, se aproximando, se harmonizando com as leis divinas. É o nosso desejo, né? Um dia todos nós nos reencontraremos no plano espiritual. Então que eles estejam bem, para quem sabe um dia nos receber, né? Que Deus abençoe a todos esses irmãos, graças a Deus. Continuando, né, nessa oração, é a hora que eu digo que todos nós que estamos aqui, estamos trabalhando em conjunto, né? O trabalho é da casa, e quem está aqui sentado está trabalhando também, porque está ajudando com o seu pensamento a formar uma energia muito especial aqui,
que vai poder, quem sabe, socorrer tantas pessoas que a gente nem imagina, né? Nós estamos doando energia, de repente ectoplasma, vibrações, carinho, amor, que pode socorrer a tantas pessoas na nossa volta. Tudo isso é possível, porque o amor cobre a multidão de pecados, né? Como disse a nossa irmã, lembrou a nossa irmã Lilian hoje. Então, o amor, essa frase é muito importante nós lembrarmos, especialmente nas situações difíceis na vida, onde às vezes nós não sabemos como agir. O amor cobre a multidão de pecados. Então, a gente bota o amor na frente. E esse amor vai resolver aquilo que a gente não conseguiu por enquanto. Então, nós queremos, nesse momento de irradiação, distribuir amor, né? Distribuir energia bonita. Nós vamos aqui, cada um de nós, doar o seu melhor, a sua capacidade de amar, e formar uma energia tão poderosa. Vamos imaginar assim um grande coração, né? E desse coração vai sair vários coraçõezinhos, né? Que vai se espalhar, coração de luz. Vai ser as nossas irradiações hoje. Muito coração, muito amor. Coração de luz, que vai irradiar em direção aos nossos lares, abençoar as pessoas que lá estão, vai em direção a todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, vai em direção à nossa comunidade, e aí vai se espalhando, aonde o nosso coração tiver força de chegar, e vai se espalhando, quem sabe, por toda a terra, nem que seja uma gotinha do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, das energias que nós somamos aqui. Então, muito amor, muita energia bonita, muita paz para todos os nossos lares, para todos aqueles que precisam desse carinho. Graças a Deus. E também queremos pedir pelas pessoas que estão dodóis, né? Pedir por nós que aqui estamos, cada um traz no seu coração, na sua alma, as suas dores, não é verdade? Cada um de nós aqui tem as suas dores, as suas limitações, as suas dificuldades, mas nós temos um grande médico das almas, que é o nosso irmão Jesus, que com certeza está olhando por essa casa, uma casa de quase 100 anos de trabalho, está olhando por cada um de nós que estamos aqui. E nós viemos aqui com o objetivo de nos harmonizarmos, de entendermos um pouco mais as leis divinas e conseguirmos nos colocar de uma forma equilibrada diante da vida. É um trabalho imenso, possível, por isso que reencarnamos, né? Graças a Deus. Então queremos pedir por todos os endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, a equipe da casa, uma equipe linda, carinhosa, amorosa, está ali atendendo aqueles pedidos, fluidificando as águas do ambiente, né? E eu quero pedir uma atenção especial para a minha prima Marli Raposo da Gama, que está na casa de repouso na rua Verna Magalhães 176, que ela seja envolvida muita luz, muita paz para a nossa minha irmã querida. Também para a rua, para a nossa irmã Fátima Pires Soares, na rua Paraíba do Sul, 765, Casa 5, Jardim Marilé, em Rio das Ostras. Uma irmã que foi trabalhadora da casa e que precisou ir para lá e ela sente muita falta. Então, que Deus, Urubatão, esteja ao lado dela, protegendo ela, né? E também no Hospital Souza Aguiar, na enfermaria 503, leito 1, para o nosso irmão Sérgio Luiz Oliveira. E também para o nosso irmão Alexandre Vieira, está no Hospital Regina UTI, leito 6, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ele está precisando de muito apoio espiritual e físico, né? Que os médicos da Terra possam ajudar o nosso irmão Alexandre para se recuperar, né? Todos esses pedidos tenhamos certezas que serão atendidos. A espiritualidade vai estar lá orientando, ajudando naquilo que for possível, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós.
Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus nos conhece profundamente, Ele sabe aonde está doendo, na nossa alma e no nosso corpo, e fará tudo por nós, na sua infinita misericórdia, para nos ajudar. Possamos acreditar nisso, possamos ter fé e esperança. Aqueles que nos escutam pelas redes sociais, estamos todos ligados. Que nesse momento Deus abençoe os seus lares também e ajude a cada um de vocês a superar essa dor e encontrar o caminho da luz. Muita paz, muita harmonia, muita alegria. Que Deus possa percorrer as ruas desse Rio de Janeiro que está tão triste, tanto sofrimento. Os irmãos que estão na rua, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões. Todos recebam esse carinho, essa gota, esse coraçãozinho de luz que hoje está partindo desta casa. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, chegamos ao final da segunda parte do nosso trabalho. Só temos que agradecer ao plano espiritual, aos nossos amigos queridos, pela oportunidade, pela força que tivemos de chegar aqui hoje, né? Que possamos sair daqui em paz, com alegria no coração, sabendo que a nossa missão continua na Terra e temos que tentar fazer o melhor, tentar dominar as nossas más tendências, desenvolver em nós a nossa humildade, o nosso amor, tanta coisa, né, que o nosso Mestre nos ensinou. Que tenhamos a certeza que vamos conseguir, porque nós estamos submetidos à lei do progresso. O progresso está agindo sobre nós e nós vamos conseguir. Vamos ter fé, vontade e esperança. Obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus proteja no retorno aos seus lares. E temos um grande convite a fazer a todos.